Olá, galera! Bem-vindos ao canal Axiomas da História. Mais uma vez nos encontramos para falar de história! E no vídeo de hoje abordaremos alguns aspectos da teoria da evolução. Esse tema faz parte do estudo sobre a pré-história, que já gravamos e postamos aqui no canal Axiomas da História. Vou deixar na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, inimigos, namorado ou namorada, vó, tia, primo, gato, cachorro, com quem você quiser, mas compartilhe. É importante não só aprender, mas divulgar o conhecimento. E sem mais bolodórios, vamos falar da evolução humana. A evolução humana, parte 1. Há muito se sabe que os seres humanos se assemelham fisicamente aos primatas, mais do que a qualquer outro animal vivo conhecido. Mas comparar o ser humano aos macacos no século XIX, por exemplo, quando surgiram os primeiros estudos científicos revolucionários sobre esse assunto, era no mínimo um ato ousado. Em 1758, o naturalista, médico, botânico e explorador sueco Carolus Linnaeus, ou Carl von Linné, considerado o pai da taxonomia, foi o primeiro a classificar os seres humanos dentro da mesma estrutura usada para classificar outros seres. Ele analisou exclusivamente as semelhanças na estrutura corporal, comparando o Homo sapiens com os macacos, gorilas, chimpanzés, orangotangos e gibões, que diferem dos humanos em inúmeras características corporais e cognitivas. Isso em pleno século XVIII. Estamos falando de pesquisas ousadas feitas há 101 anos antes da obra evolucionista mais revolucionária de todas, a de Charles Darwin, sobre a evolução das espécies, publicada em 1859. No entanto, há cerca de 1000 anos antes de Darwin, um outro pesquisador filósofo iraquiano, nascido em 776 e que tinha um nome mais parecido com um palavrão, Abu Uthman Amir ibn Bahr al-Kinani al-Basri, mais conhecido como Al-Jahiz, defendeu em sua obra O Livro dos Animais, que os animais estão envolvidos numa luta pela existência e pelos recursos, e que os fatores ambientais influenciam no surgimento de novas espécies. Assim, em suas próprias palavras, os animais que sobrevivem ao meio ambiente e às intempéries que nele ocorrem se reproduzem e transmitem suas características aos seus descendentes. Por sua vez, esses descendentes desenvolvem novas características. Mas foi Charles Robert Darwin, um naturalista inglês nascido em 12 de fevereiro de 1809 e falecido em 19 de abril de 1882, quem emplacou a teoria científica da evolução das espécies pela seleção natural. As ideias de Darwin destacaram-se no século XIX, como já dissemos, na sua obra Origem das Espécies, publicada em 1859, tornando-se a base dos estudos evolutivos modernos, mas chocaram a sociedade religiosa do seu tempo ao sugerir que animais e humanos compartilham de um ancestral comum. Em seu livro, Darwin apresenta inúmeras evidências da evolução das espécies, mostrando que a diversidade de seres vivos é o resultado de um processo lento, onde os organismos vivos se adaptam gradualmente através da seleção natural, passando seus genes com modificações para gerações futuras. Isso quer dizer, as espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais, como os galhos de uma grande árvore, mas apresentando características novas. Imaginem a polêmica que essas ideias geraram, pois no século XIX, a mentalidade que ainda reinava era a da teoria criacionista, de que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem, incluindo o ser humano. De acordo com os estudos do arcebispo de Armagh, da Igreja Anglicana da Irlanda, James Ush, e do especialista na religião hebraica, John Lightfoot,
O nascimento da Terra e de todas as espécies de animais teve hora e data marcada. A Terra teria nascido em 23 de outubro de 4004 a.C., às 9 horas da manhã, e todas as espécies de animais haviam surgido ao longo dos 6 dias da criação, ambos criados por Deus. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a criação que está lá no livro do Gênesis, na Bíblia Sagrada. De acordo com essa teoria criacionista, nem a Terra nem as inúmeras espécies de animais que vivem nela jamais sofreram mudanças em suas características originais. Loucura, né? Pois, de acordo com essa teoria criacionista, os dinossauros e muito posteriormente os hominídeos, entre outros animais que surgiram há milhares de anos, ficariam fora da criação de Deus. Imaginem vocês que o homem teria surgido por volta de 8 milhões de anos. Então essa teoria está por fora, não é? Como explicar isso então? Darwin também achou essa teoria uma loucura das mais loucas e até deixou de frequentar as discussões teológicas criadas por membros da Igreja Anglicana, as quais ele participava antes. Ele se opôs veementemente a essa teoria criacionista, não só através de sua explicação sobre a evolução natural das espécies, mas também influenciando inúmeras discussões nas academias científicas mais importantes da sua época. Darwin afirmava que todo organismo pode reproduzir muitos descendentes, entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta, dependendo da capacidade do indivíduo de se adaptar ao meio ambiente em que vive e das alterações naturais que esse meio sofre ao longo do tempo. Em outras palavras, Darwin demonstrou em suas pesquisas como, por meio de adaptação lenta, extremamente gradual e de alterações produzidas de geração em geração, uma espécie podia produzir indivíduos diversificados. E como, com a passagem do tempo, algumas espécies permaneciam iguais e outras se transformavam. Assim, as espécies descendem de um ancestral comum, inclusive o ser humano, que se assemelha aos macacos exatamente por ser da família dos primatas. Ou seja, a teoria da evolução afirma que um ancestral comum, a partir de várias transformações, deu origem a diversas espécies de primatas, dentre eles o ser humano. Apesar de jamais ter afirmado que o homem veio do macaco, Darwin abalou para sempre as teorias criacionistas e conseguiu atrair a crescente classe de cientistas que ajudou a espalhar sua ideia da evolução das espécies pelo mundo. Os estudiosos dos inúmeros achados arqueológicos de fósseis de primatas diferentes entre si e em vários locais da África, Ásia, Europa e posteriormente da América confirmam a teoria da evolução das espécies. As tecnologias modernas de estudos laboratoriais, como a datação por carbono 14, por espectrometria gama ou por comparação absoluta e uso das mais variadas áreas do conhecimento, como a arqueologia, paleontologia, geologia, a medicina, a biologia, a física, a química, a espeleologia, dentre outras, permitem o conhecimento de uma gama de materiais científicos que provam por evidências conclusivas que as espécies evoluíram e que, no caso da linhagem dos humanos, de todos os hominídeos que existiram, apenas a espécie humana, chamada de Homo sapiens, foi a que melhor se adaptou e a única que sobreviveu às mudanças do meio ambiente ao longo do tempo. Então, galera, esse assunto é um assunto polêmico, sim, porque mexe com a fé, mexe com as questões religiosas de cada um. As pessoas que são cristãs, que são religiosas, islâmicas, ou que pertencem a qualquer outra corrente religiosa, muitas delas rejeitam até hoje a teoria evolucionista. Mas a ciência está aí para comprovar que realmente ela existe, que realmente os seres evoluíram de um ser comum ao passar do tempo, ao longo do tempo, foram se adaptando, e que, mais importante de tudo,
é entender que não evoluiu o ser mais forte, mas evoluiu aquele que conseguiu se adaptar. Então não é o mais forte que sobreviveu e foi evoluindo, senão, né, os dinossauros estariam aí até hoje, porque eles eram super fortes, né, seres super fortes. Mas não, quem evoluiu e até hoje ainda acontece a evolução, são aqueles seres que melhor se adaptam ao meio, às mudanças climáticas, às intempéries, enfim, a tudo que se refere ao meio ambiente, ok? Então, galera, para não estendermos muito mais aqui, falaremos na segunda parte desse estudo, em um outro vídeo, sobre os hominídeos, os ancestrais dos humanos atuais. Peço que vejam outros vídeos do canal Axiomas da História relacionados ao tema aqui tratado, a pré-história e a sua temporalidade. E esse vídeo aqui eu vou chamar de A Evolução Humana, parte 1. Obrigada por assistir, peço que deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal Axiomas da História, porque o conhecimento é a única riqueza que ninguém tira de você. Obrigada e fique bem!